Eu adquiri um espessamento vocal, o início de um nódulo vocal e uma fenda. Como eu vou cantar sem me machucar? E eu me machuquei. Você ficou curada da fenda, do espessamento, desse início de nódulo vocal? Enquanto você achar que a sua respiração é o único problema no seu canto, você vai continuar com problemas no seu agudo. Eu sou uma fonoaudióloga, especialista em voz há 18 anos. E poucas pessoas sabem que eu comecei cantando. Eu comecei cantando na igreja aos 14 anos de idade. E talvez você que está aí me vendo seja também uma pessoa que começou desde pequenininho ou pequenininha cantando na igreja. E eu resolvi fazer fonoaudiologia por causa disso. E vou te falar mais. Eu resolvi estudar fonoaudiologia porque eu queria respostas que eu não tinha em muitos locais. Eu queria saber como eu cantaria agudos, os agudos do gospel, da igreja, sem me machucar. Porque cantando no vocal da igreja todo final de semana, porque na minha época, era aquela época que a gente ia pra igreja, chegava 8 horas da manhã, 8h30, tinha reunião do Ministério de Louvor, depois da reunião do Ministério de Louvor tinha EBD, passava todo o período do culto, tinha pausa, né? Da cantina, depois a gente ia pro culto, cantava no culto, no Ministério de Louvor, ia para casa, almoçava, tirava um cochilo, depois voltava à noite para poder cantar, e antes de cantar tinha um ensaio. Se o culto começava às 19, você tinha que chegar às 17h30 para você ensaiar e depois já começar imediatamente. Bom, essa era a minha realidade, talvez não seja a sua realidade, mas foi a minha e de muita gente nos anos de 2000, né? Foi a minha época. E com isso eu adquiri um espessamento vocal, o início de um nódulo vocal e uma fenda. Eu fiquei desesperada e eu não fazia fonoaudiologia nessa época. Eu comecei a buscar ajuda. Como é que eu poderia? Comecei a fazer aula de canto. Até que eu fui para a faculdade de fonoaudiologia, mas não foi direto. Primeiro eu fiz comunicação social, publicidade, aí depois é que eu fui para a fonoaudiologia em si, depois me especializei em voz especificamente. Mas até chegar nisso, nesse período, a minha busca, a minha pergunta sempre foi: como eu vou cantar sem me machucar, mas cantando dentro do meu range? Cantando dentro daquilo que eu tenho possibilidade de cantar, que eu sei que eu consigo cantar. E essa Tati cantora, ela meio que ficou meio que esquecida, porque eu comecei a atender e a vida começou a acontecer dentro da fonoaudiologia. Tudo começou, gente, com essa Tatiana, que cantava na igreja, que ministrava louvor e que não queria mais se machucar. E eu me machuquei. E o que aconteceu com essa pessoa que se machucou? Em primeiro lugar, eu fui, então, buscar. Nessa época, eu já estava fazendo a faculdade, né? Eu abandonei a comunicação. E aí, nessa transição, né, de carreira, na verdade, nem era carreira ainda, era estudo, né? De publicidade para fonoaudiologia, eu fiz um período de fonoterapia como a fonoaudióloga do plano. E como eu resolvi fazer fonoaudiologia, estudar fonoaudiologia, porque eu vi no rodapé do livro de uma amiga escrito que fonoaudiologia trabalhava com cantores. E eu fiquei assim, nossa, como é que é isso? Eu nunca vi isso. Fonoaudiologia não é algo da medicina na minha cabeça. Eu não entendia nada sobre isso. Até que a minha amiga falou, não, é assim como a fisioterapia, é uma especialidade. Eu falei, nossa, ela é enfermeira, então ela tinha esse contato com a enfermagem tinha esse contato, ela tinha esse contato com fonoaudióloga. E eu vi no rodapé do livro dela, fonoaudiologia também trabalha com cantores e voz de alta performance. E aquilo eu fiquei, nossa, que diferente, eu nunca ouvi falar disso. Então eu posso unir o meu ministério com um ganha-pão, de uma forma legítima. Então eu posso cuidar de pessoas com o mesmo problema que eu, me curar ainda com conhecimento e ajudar as pessoas a não entrarem nesse processo. E foi o que eu comecei a fazer. Primeiro doeu em mim. Primeiro eu precisei sarar o meu espessamento vocal. E aí você deve estar se perguntando, e aí, Tati, o que aconteceu? Me responde. Você ficou curada da fenda, do espessamento, desse início de nódulo vocal? Sim,
E eu vou te falar como aqui nesse vídeo. Então fica até o final que eu vou te ensinar como que você não vai voltar a ter espessamento e fenda por mau uso e abuso da voz. Eu vou te ensinar. E aí, então, voltando à minha história, eu comecei a fazer, e aí no segundo período eu fui pro próprio estágio, as meninas que estavam há mais tempo, elas cuidaram de mim. Eu fiquei desesperada, porque quando a gente começa a estudar, a gente já pensa lá no futuro. Como que eu vou cuidar de outras pessoas, estando eu com esse problema? Naquela época, né, uma bebezinha ainda fonoaudióloga, é óbvio que eu ia ter esse medo, mas faz parte do processo. E esse medo nada mais era do que uma responsabilidade de fazer o certo com o meu paciente, uma responsabilidade com aquela voz. E aí, eu fui fazer então a fonoterapia, fiz tudo direitinho e principalmente, aí eu vou te dizer o que eu realmente fiz para não voltar a esse problema da fenda e do espessamento. Eu fui num curso que foi extra faculdade, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa e eu fui nesse curso. E a fonoaudióloga do curso me ensinou a tal da Flow Phonation. Que raios é isso de Flow Phonation? E aí eu entendi que o problema estava na voz cantada, mas também na voz falada. Uau! Então eu precisava mudar o comportamento da minha voz falando e criar estratégias biomecânicas para a voz cantada. E aí começou então a minha jornada para cantar, por exemplo, uma música da Aline Barros, Digno é o Senhor, que eu não conseguia, porque eu estava com um comportamento vocal para canto inadequado. Uma ressonância baixa, biomecânica que não estava favorecendo aquela emissão. Eu vou te ensinar isso no próximo vídeo, eu prometo que eu vou fazer em sequência esse passo a passo que me tirou através do conhecimento, que me levou realmente a conseguir cantar dentro do meu range, nada fora do range, ou seja, não adianta você chegar no meu, presta atenção nisso, chega no meu consultório, você quer cantar altíssimo, altíssimo não é só de volume, de grito, além de grito muitas vezes, você quer cantar agudos que não estão na sua tessitura, caramba! Mas gente, por que tem que ser fora do range? Conheça a sua voz. Você, às vezes, é uma pessoa que não desenvolveu a biomecânica correta, ok, isso acontece muitas vezes, o encaixe certo da voz. Eu ensino o ajuste vocal ideal para alcançar aquele estilo, mas muitas vezes não faz parte da sua tessitura. E você está querendo cantar altíssimo e não faz parte. Conheça a estrutura primeiro e depois avance com os ajustes. Conheça, e vou falar ainda mais, através dos ajustes vocais você conhece também a sua voz, porque há limites. Assim como um violão vai soar violão porque ele tem aquela estrutura, um violino vai soar violino porque ele tem aquela estrutura. Ele é menor, o outro é maior, a quantidade de cordas, enfim, são tantas diferenças acústicas no seu resultado. E a voz humana é a mesma coisa. Cada um com tamanho, quantidade de massa, são tantas variáveis que vão interferir no timbre, não só no timbre, mas nessa extensão e principalmente na tessitura vocal, na qualidade da sua voz cantada. Ok, dito isso, eu queria conhecer essa minha voz. Então, voltando, Flow Phonation é a forma que a gente usa a voz com o máximo de rendimento e o mínimo de esforço. Então, se eu sou uma pessoa que eu estou falando o dia inteiro e ainda canto, eu preciso ter uma atenção ativa sobre a minha voz para que eu não coloque uma dosagem, um esforço mais do que o suficiente. Então, se eu sou uma pessoa, imagina se eu falar com vocês aqui desse jeito o tempo inteiro aqui, porque a Tatiana, sem conhecimento vocal nenhum, era essa voz aqui que ela colocava, era essa força aqui. E isso tem muito a ver com história de vida, uma mulher. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que fui correr atrás na minha vida das coisas, muitas vezes sozinha, indo em busca de fazer acontecer. Então você acaba carregando na sua voz essa liderança, que ela é boa, mas na voz, você que é profissional da voz, você precisa estar com uma atenção ativa sobre a sua voz. Não há como você simplesmente viver sem prestar atenção na qualidade da sua voz. Então, acesse esse Flow Phonation. Em primeiro lugar, perceba se você faz isso, tá? Eu faço isso aqui mesmo.
A minha voz tá o tempo inteiro aqui nessa força, essa ressonância bem rebaixada, eu coloco esse esforço absurdo, realmente é exatamente isso. Ok, identificou o primeiro passo, identificação. Não tem como eu te passar exercício se você não perceber o que você faz de errado. Se você não sabe, você não consegue virar a chave. É pra tudo na vida, né, gente? Se a gente tá no piloto automático, a gente não reconhece um padrão repetitivo. Acorda, presta atenção em você, escuta ativa. Pera, deixa eu ver se eu faço. Tá, e eu faço exatamente aqui. Então agora vamos para o segundo passo. Você vai fazer esse exercício aqui comigo, ó. Primeiro você vai se posicionar bem na cadeira, sem ficar assim, pescoço pra frente, como se alguém estivesse te puxando aqui, ok? E aí você vai fazer respirando fundo sem elevar o ombro. Respira concentrando aqui, esse é outro papo, né? De respiração. Mas eu vou supor que você consiga, mesmo que você não consiga, se esforce para não elevar o ombro na hora que o ar entrar. Então você vai fazer? E você vai fazer esse exercício aqui comigo, ó. O lance é a vogal. E você já vai sendo conduzido pela minha voz dessa forma. Você vai fazer assim, ó. Janeiro, fevereiro, março. Se você não conseguir janeiro, fevereiro, março, você vai fazer janeiro. O foco é a vogal. É a vogal prolongada. Atenção. Janeiro. Inspira de novo, ar para dentro. Oi, oi, oi. Não é oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Janeiro. Articula muito. Volume baixo, controlado. Janeiro. Eu não divido a palavra. Eu não respiro no meio da palavra. Eu respiro antes, prolonga a vogal. Em cada sílaba. Em cada sílaba. Janeiro, eu não divido. Vogal toda de mão dada. Mãos dadas. Janeiro. Oi, 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 oi. 1, 2, 3. Olá, tudo bem? Essa voz aqui, a primeira pergunta, a primeira coisa que tá passando na cabeça de vocês é o seguinte, na sua cabeça, é a seguinte. Mas eu não vou falar assim o dia inteiro. É impossível. É impossível. É impossível, é impossível. Eu sei que é isso que você tá pensando. Porque é isso que eu ouço há 18 anos e há 18 anos eu convenço você e eu mudo os meus pacientes. Realmente o que ficam com aderência ao tratamento, eles mudam o comportamento vocal, que é o que te leva ao problema de voz. E aí você vai usar, presta atenção nisso, você vai usar essa voz quando precisar economizar, pensar. Além de você ter que economizar dinheiro na vida, geralmente a maioria do brasileiro tem que economizar, economize voz. Dessa forma, tá? Então, muitas mulheres falam, tem que ser sempre educada falando. Se a consequência de percepção é educação, ok. Mas você também pode falar um pouco mais agudo, como eu estou fazendo. Pode falar um pouco mais rápido, como eu estou fazendo. Você pode falar muito rápido, mas, ó, o esforço aqui tá leve. Então, primeiro aprenda a fazer o que acontece. Sinta, ouça, sinta. Janeiro. 1, 2, 3, 4. Então, olha só, eu vou falar com vocês aqui com essa voz de economia. Por quê? Daqui a pouco eu vou ministrar um louvor durante 30 minutos. E isso demanda muito da minha voz. Ou eu vou dar uma palestra daqui a pouco, eu vou dar uma aula, eu vou dar muitas aulas. Eu preciso economizar minha voz, então não é sussurro. Sussurro é problema. Não é isso aqui. Não pense em fazer isso de forma nenhuma, que é problema pra você, tá? Sussurro, nem pensar. Volume baixo, articulação aumentada. E eu tiro o peso daqui. Comece com o exercício. Perceba a voz e tente associar isso no seu dia a dia. Não é fácil. Mudar um padrão comportamental de muitos anos é muito difícil, porém é necessário. A consciência é necessária para que você tenha uma longevidade da sua voz. Então, isso na voz falada. Tati, e na voz cantada? Como é que eu canto liberando os meus agudos? Isso vai ficar para o próximo vídeo. Eu garanto a você que você vai amar
o passo a passo que eu vou te dar para você liberar essa voz, assim como eu também liberei. Muita gente pergunta, tá bom, então canta aí. Você é uma fonoaudióloga que canta? Sim, eu sou uma fonoaudióloga que canta. E eu vou te mostrar no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau. Ah, peraí, que eu esqueci. Todo mundo fala isso, eu tenho que falar, né? Tinha que ter falado antes. Se você chegou até aqui, clica aqui, gente. Clica aqui nesse botãozinho e se inscreva no canal para me ajudar. Até lá. Tchau, tchau. Gente, se inscreve aí no canal. Clica aqui no like, que eu sei que isso ajuda o canal do YouTube, ajuda a titia aqui, que está se familiarizando com essa linguagem de YouTube. Mas enfim, conteúdo tem, conteúdo bom tem aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.